Partido Ergue-te. Portugueses, este ano não falarei como habitualmente dos problemas que nos rodeiam e afligem. Os anos passam e a maioria de nós permanece impávida e serena perante este desolador cenário do desmantelamento de uma nação com quase 9 séculos de existência. Este ano não aponto o dedo à nossa corrupta e miserável classe política. Quero antes dirigir-me aos responsáveis por este ponto de quase não retorno a que chegamos, que é uma traição a todos aqueles que deram a vida pela pátria e às gerações vindouras. É a altura de se assumir responsabilidades por cumplicidade pela eleição de irresponsáveis década após década. No meio de toda esta insanidade militante, também gostaria que aqueles que se abstêm, despreocupada e até orgulhosamente, refletissem acerca da sua conivência com este descalabro. Até porque os políticos que nos desgovernam agradecem esse apoio por omissão. Enquanto este ciclo não for interrompido e grande parte da população ficar contente com esmolas mascaradas de 125 € e o Estado paizinho sugar o dinheiro dos nossos impostos para alimentar a sua dinastia de corruptos, enquanto a maçonaria e os sindicatos permanecerem impunes e os nossos políticos baixarem as calças constantemente a Bruxelas, enquanto a saúde, a segurança e a justiça e o ensino estiverem reservados a quem tem muito ou não tem rigorosamente nada, deixando de parte a classe média cada vez mais insultada, enquanto a nossa identidade, valores e costumes estiverem ameaçados, assim como o futuro dos nossos filhos, nós não queremos descansar nem baixar os braços. Portugueses, neste momento a história clama por homens e mulheres de coragem, gente incorruptível e sem ligações aos partidos do sistema. Gente que ama a sua pátria, que se ergue, que quer reerguer Portugal e que grita orgulhosamente: ergue-te. Chegámos ao fim de 2022 num cenário cada vez mais negro, fruto de um regime podre e traidor. Estamos fartos de ser dominados por uma classe dirigente que se enche de privilégios e não dá o exemplo. Antes, dá péssimo exemplo. Forte com os fracos, fraca com os fortes, gera tremenda injustiça social e cava um fosso cada vez maior entre os que vivem do seu trabalho e os que vivem da corrupção e de negociatas, entre os que contribuem e os que fazem do subsídio forma de vida. É uma casta de parasitas, medíocres e traidores que tem vindo a dar cabo de Portugal e permanece impune, como se não tivesse culpa de nada. Atentam contra a nossa identidade e matriz civilizacional cristã, desmantelando intencionalmente os valores que sempre nos nortearam, como os da pátria, da família e da vida. Por sua culpa, neste país dito civilizado, continua-se a praticar o genocídio silencioso do aborto, que mata 2 crianças por hora. Aprova-se a eutanásia e persegue-se com tantas outras formas de barbárie e cultura de morte. Levam a cabo a reeducação das nossas crianças e jovens com o lixo da absurda ideologia de género, das casas de banho mistas, da disciplina dita de cidadania e tantas outras formas de lavagem cerebral para lhes impor mentiras antinaturais. E depois perseguem os pais que querem salvar os filhos dessa esquizofrenia existencial. Em vez de investir na família portuguesa, optam pela imigração descontrolada e por uma verdadeira substituição populacional, ou importar gentes de raças e culturas que nada têm a ver connosco e que trazem insegurança, injustiça e tensão social. Este permanente desmantelar das nossas raízes e valores e da autoflagelação da nossa história e património cultural ameaçam gravemente o futuro de Portugal enquanto nação. Por outro lado, o ataque que fazem ao bolso dos portugueses é outro terrível cancro que compromete o futuro das famílias, a liberdade e o bem-estar de cada um de nós. São os impostos elevadíssimos, o aumento geral dos preços que usa a guerra da Ucrânia como desculpa, o custo incomportável dos combustíveis e das energias, os preços inacessíveis para uma habitação condigna. E não nos podemos esquecer da incomensurável dívida externa que este regime gerou, fruto de tanto roubo e gestão danosa, e que endividou o nosso país para as próximas gerações. Estes e muitos outros problemas que mexem com a nossa vida hoje, e sobretudo com o futuro dos nossos filhos, devem convocar os patriotas conscientes para o combate contra o socialismo e o liberalismo, os 2 braços da tenaz mundialista. A única alternativa que garante a identidade, a liberdade e o futuro de Portugal é o nacionalismo e a defesa de um Estado nacional e social. Essa alternativa é o ergue-te. Por isso estamos aqui sempre, firmes e coerentes, sem desistir da luta por Portugal e pelos portugueses. Ergue-te pela pátria, pela família e pelos teus.